Olá, você que nos acompanha pela Web TV Elo da Fé. Está começando mais um programa Conexão da Fé, o programa de bate-papo e entrevista, onde a gente se conecta com convidados mais do que especiais. No programa de hoje, nós vamos nos conectar com um convidado que há um bom tempo se prepara para exercer um trabalho aqui em nossa diocese. Para quem já conhece, para quem não o conhece, terá o prazer de ouvir histórias do nosso querido seminarista Rafael Melo. Olá, Rafael, é um grande prazer, uma satisfação muito grande receber você aqui nos estúdios da Web TV Elo da Fé. Olá, João Pedro, o prazer é todo meu, obrigado desde já pelo convite e a todos vocês que nos acompanham por esse canal Conexão da Fé, sejam bem-vindos, sintam-se acolhidos nessa nossa entrevista. O seminarista Rafael, no próximo dia 4 de agosto, será ordenado diácono na paróquia São Judas Tadeu. E hoje nós trazemos ele aqui nos nossos estúdios para conhecer um pouquinho da história, da trajetória dele, como se deu o despertar vocacional, como que foi toda essa trajetória de formação. Então, Rafael, conta pra gente um pouquinho. Esse despertar vocacional se deu logo na infância, na catequese, ou foi um pouco mais tarde, na adolescência? João Pedro, o meu primeiro contato foi graças à minha mãe, que na infância ela levava tanto a mim quanto a minha irmã na igreja, e nos encontros de coroinhas ali começou a se despertar. Então foi bem na infância, rodeado por alguns padres, sou natural de Patrocínio, então na infância ali tudo começou. Mas depois, na adolescência, você vai tendo outros conhecimentos, você quer conhecer outras áreas, então deixei de lado esse encantamento. Mas acredito que a semente ainda estava dentro do coração. Ao chegar em Uberlândia, no ano de 2010, tive contato com outras pessoas, onde fez aquele despertar mais forte. Sim, na infância houve aquele despertar, mas eu não tinha aquela consciência do que seria assumir esse ministério, do que seria ser padre. Talvez muitos poderiam dizer, quero ser padre, mas na infância ainda não tem esse conhecimento de como é. Mas depois, quando você vai começando a conhecer, você vai vendo a prática, você vai vendo o testemunho de algumas pessoas, sobretudo de alguns padres. Então, esse testemunho ajuda a voltar às primeiras origens, aquela semente que foi plantada. Então, aqui em Uberlândia, posso dizer que o despertar foi mais intenso, foi mais forte, a partir do testemunho de alguns padres que eu convivi, que eu tive o privilégio de estar mais próximo. E Rafael, até o caminho para entrar no seminário, né? A gente faz um processo de acompanhamento vocacional. Como foi esse seu processo? A sua família acompanhou? Como foi o sentimento, a reação deles quando você falou assim, não, decidido, eu vou para o seminário? O meu primeiro encontro vocacional foi no dia 24 de junho de 2012, aqui na Diocese de Uberlândia. E esse primeiro contato que eu tive com a Diocese surgiu antes. Hoje ele é padre Fábio Mendes, e também junto com Rafael Barbosa. Essas pessoas estavam à frente da pastoral vocacional na época. Eu fui coroinha, acólito da Catedral Santa Terezinha, aqui em Uberlândia, e percebendo o testemunho do padre que lá estava, eu fui tendo aquela vontade de querer ter um conhecimento a mais do que é ser padre. E a partir desse momento, partilhando com essas duas pessoas que eu citei, eles me apresentaram a pastoral vocacional. E o encontro aconteceu nessa data, dia 24 de junho de 2012, onde ali tive outras amizades, conheci outras pessoas também. Ali surgiu. Então comecei o meu processo na paróquia Bom Jesus, onde foi esse primeiro encontro. E a família em si, ela até então, ela não estava participando porque eu apenas citei e disse, olha, vou participar de um encontro vocacional. Eu não vi resistência na família diante dessa minha colocação. Quando eu participei do encontro,
os padres que ali estavam, o Padre Williams e o Padre Aguimar, eles já falaram, bom, você já concluiu o ensino médio, então agora você pode sim ingressar no seminário. Mas só que eu estava trabalhando na época, então eu não poderia entrar naquele ano, naquela data que eles queriam que eu entrasse. Então eu voltei para casa e a primeira pessoa que eu encontrei foi a minha mãe. Eu disse a ela, mãe, eu vou entrar no seminário. Para ela, eu acho que pelo semblante que ela fez, ao mesmo tempo foi uma surpresa, ao mesmo tempo, acredito eu, que ela ficou encantada com a notícia, mas hora nenhuma ela colocou resistência. Ela sempre motivando, mas ao mesmo tempo ela falava, bom, você tem que ver o que você está fazendo. Você está trabalhando, você tem os compromissos diários, e aí, como que fica? Então, tudo foi encaminhando até que eu ingressei no ano de 2013. No dia 1º de agosto de 2013, foi o meu ingresso no seminário. Então, agora, na próxima semana, já completa 7 anos que eu estou nessa caminhada. E dentro desse processo formativo, né, é interessante que o seminarista passa por um longo período de formação, de estudos, e nem todas as pessoas sabem como é o processo para se tornar um padre. Conta pra gente um pouquinho como foi a sua trajetória, né, desse dia que você ingressou no seminário até hoje, no seu estágio pastoral, que você está fazendo, né, nesse ano de síntese. Conta pra nós um pouquinho. Bom, João Pedro, o meu primeiro contato foi em 2012, como eu já te disse. Eu ingressei no seminário no ano de 2013, no dia 1º, às 15 horas, na paróquia Bom Jesus, onde foi o meu propedêutico. Hoje, a formação, ela tem 1 ano, que é o propedêutico, mas na minha época, devido à realidade que estávamos vivendo, eu fiz o período de 6 meses no propedêutico. Então, eu ingressei em agosto, e no finalzinho de dezembro eu concluí essa etapa do propedêutico. Foi uma experiência bacana, ao mesmo tempo desafiadora, porque ao mesmo tempo que eu estava acostumado com o ritmo de serviço, de estudo, de estar em casa, você vai para uma casa morar com pessoas desconhecidas, de outra formação, de outra mentalidade. Então, ao mesmo tempo, é um impacto que a gente sofre, mas ao mesmo tempo uma experiência bacana. Então, esse foi o meu primeiro contato. Eu tive a graça de fazer a filosofia aqui em Uberlândia. Então, eu fui a última turma da filosofia na Faculdade Católica aqui em Uberlândia. Então, fiz todo o meu processo dos estudos filosóficos na Faculdade Católica, morando no Seminário São José. Após esse período de 3 anos, fui para Belo Horizonte, onde fiquei 4 anos fazendo teologia. Infelizmente, com a pandemia, o meu último ano de teologia foi de modo remoto, as aulas online, a minha formatura em si também foi online, mas graças a Deus concluí bem a teologia. Após esse período de estudo, filosofia, teologia e também o propedêutico, aqui na diocese nós temos essa realidade de fazer o estágio pastoral. Como você disse, a síntese de todos os estudos, de todas as práticas que vivemos durante esse período. Então, atualmente, eu faço meu estágio pastoral na paróquia Bom Jesus. Então, eu comecei o meu estágio esse ano, concluirei agora, nas vésperas da ordenação diaconal. Então, esse período pode ser até de 1 ano ou mais de 1 ano, dependendo da situação e da realidade. Então, esse é o meu processo. Então, uma experiência vasta, tanto aqui em Uberlândia quanto em Belo Horizonte. Rafa, o período de formação parece ser bastante intenso, né? Na faculdade, com muita leitura, muito estudo. E é interessante, né? Tem muito contato também com a Sagrada Escritura, a gente aprende bastante sobre a nossa fé. E eu queria
saber de você, né? É comum que as pessoas, os candidatos ao diaconato, à ordenação, às ordens, né? Quando estão próximos da ordenação, escolhem uma frase, um tema que, assim, marca o seu ministério. Eu queria saber qual frase que marcou e vai marcar, né, o seu ministério do diaconato. Bom, João Pedro, de fato nós sempre temos, no início talvez, mas quando você vai aprofundando a sua caminhada, então você começa a ter uma frase ou talvez até uma imagem que simboliza bem aquilo que você vai exercer. Então a frase que eu escolhi é da Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 9, que é: eis que eu vim para fazer a tua vontade. Então esse é o meu lema da ordenação. E por que eu escolhi esse lema? Porque todo o meu processo formativo, graças a Deus, ele foi bem direcionado pelos formadores e também pelas experiências que eu sempre fazia, tanto aqui em Uberlândia quanto em Belo Horizonte. Então, aquele pedido que era feito a mim, ou talvez uma função que era designada para que eu pudesse realizar, eu fazia com prazer, eu fazia com alegria. Então, fazer com prazer, fazer com alegria, e não sentindo que você fez algo imposto por alguém ou que você está fazendo por obrigação. Então, eu acho que isso é muito negativo dentro de um processo. Você empurrando, sem aquela alegria, sem aquela vontade de realmente fazer. Então, esse lema foi escolhido especificamente por a minha trajetória, fazer com prazer, fazer com alegria tudo aquilo que era me pedido. É interessante essa dinâmica do serviço, de se colocar à disposição e de dar esse sim. Porque esse caminho, né, muito bonito durante toda essa formação, é um caminho de muita entrega, muita renúncia. Muitas vezes você precisa deixar de lado algumas vontades pessoais para se permitir ser moldado e se aproximar cada vez mais do Cristo. Então, que bonito, né? E parabéns por esse lema, algo tão marcante, tão profundo na sua vida, na sua trajetória. E obrigado por compartilhar conosco essa experiência que é muito interessante. E Rafa, durante sua caminhada também você disse que, estando lá em Belo Horizonte, nos estudos, na faculdade, você tem contato com muitas pessoas na faculdade, com outros alunos, com professores. Acredito que durante toda essa formação você conheceu muitas pessoas, muitas amizades foram surgindo. Existem, assim, algum conto, algum relato que marcou a sua vocação? Alguma amizade, alguma experiência que marca e que traz, assim, aquela certeza, né? De fato, nesse momento eu pude ter certeza que eu vim para ser paz, estou aqui para servir. João Pedro, é interessante observar que eu, vindo de uma cidade bem pequena, depois, ao chegar em Uberlândia, uma cidade muito grande, com várias oportunidades, a gente percebe que o povo precisa de uma palavra. Ao mesmo tempo, precisa de uma palavra de esperança e de consolo. Aqui em Uberlândia teve várias oportunidades que a igreja me proporcionou, que eu pude perceber a dinâmica de ser padre, o contato com as pessoas, o convívio, as risadas, as várias gargalhadas, mas eu sou muito grato pela igreja, sobretudo a experiência que eu fiz em Belo Horizonte, e eu digo àquele povo, eu sempre direi com certeza que o meu primeiro amor em Belo Horizonte foi a cidade de Ribeirão das Neves. Lá eu fiquei 2 anos, né? Você também trabalhou comigo lá 1 ano. Ali foi, de fato, algo que me marcou muito. Por quê? É um povo sofrido, é um povo que está ali para estar com os familiares que estão, na maioria, presos, devido à quantidade de penitenciárias ali. É uma realidade pobre, desafiadora, e um povo que, mesmo passando por sofrimento, o povo não deixava de ter aquele semblante, aquele sorriso no rosto. Passava fome,
mas ao mesmo tempo o sorriso estava ali, né, no rosto estampado. Você me fez uma pergunta interessante e ao mesmo tempo passa um filme na nossa cabeça. E você estava comigo nesse dia. Foi um evento da catequese que nós mobilizamos, onde nós deveríamos fazer uma entrega de alguns alimentos, cestas básicas, para algumas famílias carentes. E nós subimos um morro muito alto, íngreme, e lá em cima falamos, não, vamos virar nessa rua. Ali tem uma família cuja mãe tem 5 crianças. E quando nós entramos nesta casa, algo nos marcou. E aquilo ali me marcou e me marca até hoje. Porque as crianças estavam deitadas no sofá, certamente estavam com fome. E quando as crianças viram nós chegando, os catequistas, outras crianças, eu e você também, que estávamos à frente para fazer uma oração, as crianças deram um pulo do sofá e disseram, mamãe, chegou comida. Então aquilo ali marcou profundamente e elas não conteve a esperança, a alegria, já logo atacaram a sacola e viram que tinha bolacha, tinha leite. E a mãe não conteve as lágrimas e elas disseram, bom, hoje meus filhos e eu, nós iríamos comer o resto que sobrou ontem, que era um resto de arroz. Minhas crianças realmente estavam com fome e vocês chegaram. Então, João Pedro, aquela realidade ali me marcou profundamente. Sou muito grato por ter feito essa experiência ali. Fiquei 2 anos. Depois eu fui para uma outra realidade dentro de Belo Horizonte. Ao mesmo tempo, uma classe mais controlada, mas tinha também o seu lado precário ali na região. E também me marcou muito a acolhida do povo, a acolhida de ser e de estar com as pessoas. Então, se você me perguntar o que te marcou ali em Belo Horizonte, ou o que te proporcionou ser padre ou ser seminarista estando longe de casa, eu acho que o calor do povo, né? Eu vou puxar aqui um pouco a sardinha do povo mineiro. O povo mineiro em si é um povo muito acolhedor, um povo muito brincalhão, e Belo Horizonte não é muito diferente, é um povo que te acolhe, que te ensina com o próprio testemunho. Então foi muito bacana essa experiência que eu relatei em Neves, ali também fazendo experiência em Belo Horizonte também. Eu digo que a acolhida, o sorriso e essa possibilidade de ajudar é o que me marcou e o que me marca também até os dias atuais. Rafa, como tem experiências que de fato marcam a nossa caminhada, a nossa vocação. Esse é um relato também até hoje, dentro da minha história vocacional. Foi um dia muito importante para mim, que até hoje eu guardo no coração essa cena. Você contando, repassou o filme direitinho na minha cabeça. A gente chegando, aquela mãe, ela não conteve a alegria, né? A gente percebia no olhar, no sorriso, na alegria daquele povo. E que bom, né? Que nós podemos ser essa diferença, nós podemos levar essa palavra, levar essa alegria, fazer essa partilha. Muitas vezes nós não temos muito, mas quando nós partilhamos, estamos com Deus, aquilo se torna muito para aquele povo. E é interessante, né? Igual você falou do povo mineiro, que é muito acolhedor. Na faculdade também você tem experiência com pessoas de outros locais, né? Outras nacionalidades, de outros estados também do Brasil. E como às vezes, esse contato com outras culturas? Às vezes os meninos acham tranquilo, às vezes estranham alguma coisa. Como que foi? Primeiramente eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, mandar um abraço aqui para o povo baiano, né? Convivi muito com o pessoal de Caetité, principalmente. E você falou de outra nacionalidade, tivemos a alegria de ter um suíço ali na PUC, Sebastião, que também certamente reza por nós, está conosco nessa caminhada. Ter contato com outras pessoas, ter contato com outras culturas, outras cidades,
ao mesmo tempo é gratificante e ao mesmo tempo te proporciona um crescimento intelectual, cultural e social. E perceber que você não vive somente no seu mundinho, que você não deve pensar somente com o seu jeito de pensar e agir. Mas quando você se depara com outras realidades, outras nacionalidades, então essa troca, né, saudável, então você percebe a experiência de um, você relata a sua experiência e ali se fundem as experiências para que todos possam dar um testemunho íntegro da fé, daquilo que professa, daquilo que de fato você vive. Então ali na PUC, graças aos cargos que nós ocupamos ali, que nós ocupávamos juntos, então contato com outros estudantes. E nós tivemos, eu também tive a graça de ter contato com pessoas mais superiores, né? Os professores, Dom Mol, reitor da PUC, também outros campos ali dentro. Então nós vamos percebendo que com o seu jeito de ser, com a sua profissão de fé, você tendo contato com outras pessoas, tudo para falar uma mesma linguagem. Talvez passar uma mensagem de esperança, uma mensagem de solidariedade, de carinho, de contato. Então acho que nunca é demais você ter um bom conhecimento da realidade que você está, mas perceber que existem outras realidades que você pode transitar para o seu crescimento pessoal, né? E ao mesmo tempo você está contribuindo para o crescimento deles também. Então, mais uma vez, eu sou muito grato de ter esse contato com outras cidades de Minas, da Bahia, de outras também cidades e de outras nacionalidades também. E Rafa, você cursou a parte da filosofia aqui em Uberlândia e apenas a teologia lá em Belo Horizonte. E essa grade curricular é bastante variada, né? Temos várias disciplinas com vários conteúdos. Qual foi, assim, aquele conteúdo que mais te marcou, que te convidou a buscar cada vez mais, te instigou a buscar cada vez mais conhecimento? João Pedro, algo que me marcou aqui na filosofia, e você também fez essa experiência, ali na filosofia nós tínhamos uma grade intensa, uma grade curricular intensa, mas ao mesmo tempo nós deveríamos conciliar com o jardim do seminário. Então, rastelando o jardim, fazendo as vezes da chácara, ajudando naquilo que era preciso, o cansaço, mas mesmo assim tinha que dedicar um pouquinho ao estudo. Na filosofia, o que me marcou, inclusive, foi um filósofo que mexeu muito com o meu jeito de pensar, Emmanuel Levinas, é o meu filósofo preferido da filosofia. Dentre outros também filósofos existencialistas que viveram a dinâmica da Segunda Guerra Mundial, que viveram também essa experiência do estar com o próximo. Então, a filosofia me marcou essa relação existencial do eu com o outro, essa alteridade. Então, a partir da filosofia, então, ela já me proporcionou esse conhecimento de como é estar com o outro. Até que ponto eu posso entrar na vida do outro? Até que ponto também o outro pode invadir o meu espaço? Esse diálogo de respeito, isso a filosofia nos proporciona, esse contato com o mundo. Já na teologia, é algo que me marcou bem no início da teologia, foi a teologia fundamental. Eu gosto muito da revelação, da Trindade, são disciplinas que eu gosto, que eu quero aprofundar e que sempre eu estou em leitura. Então a teologia fundamental foi uma extensão daquilo que eu vivi na filosofia. A realidade, eu, outro, essa alteridade existencial, mas a teologia me proporcionou como que é essa relação agora, eu com Deus. Como que eu preciso vivenciar? E a minha monografia foi basicamente nesses moldes sobre a palavra de Deus.
a palavra, que é a voz do Pai, a pessoa de Jesus Cristo, e como que eu posso viver essa palavra na igreja. Então esse contato... Então assim, eu sou muito apaixonado pelo contato, né? Eu sou mineiro mesmo, gosto do toque, nós gostamos. E até que ponto eu posso tocar no outro, até que ponto o outro pode me engrandecer, e até que ponto eu posso contribuir para o crescimento do outro. Então, foi essa minha dinâmica, tanto da filosofia quanto da teologia, essa revelação. O que eu posso acolher da revelação divina, o que eu posso acolher da revelação do outro, e o que eu posso me revelar também para o próximo. Rafael, é interessante, né, que esses conteúdos nos instigam, nos fazem buscar cada vez mais. É interessante que isso está sempre em muita consonância com aquilo que a gente vive no nosso contexto social, cultural, político também. E eu fico pensando às vezes um pouco, né, em um mundo tão polarizado, às vezes com tantos desafios, ser padre hoje é um grande desafio. Não é, a gente sabe que não é fácil. E o que te inspira, né? Mesmo sabendo das dificuldades, dos desafios, o que não te faz perder essa esperança e que faz crescer esse amor? Quando eu tenho uma oportunidade ou de conduzir um encontro, ou de fazer uma reflexão nas missas dominicais, eu percebo que o povo que está ali na Assembleia é um povo que está, ao mesmo tempo, procurando uma resposta. É um povo que está ali atento. Mesmo que o coração possa estar longe com as dificuldades, mesmo que o coração e o pensamento estejam voltados para outro horizonte, eu percebo que ali é uma oportunidade para que eu possa falar um pouquinho da palavra de Deus. Então, o que me motiva hoje? A primeira palavra, João Pedro, é empatia. Empatia. A pandemia nos mostrou que, infelizmente, poucas pessoas têm esse conteúdo dentro de si, a empatia, de colocar no lugar do outro, ao mesmo tempo sofrer com o outro, viver a dor do outro. Essa alteridade também, perceber que eu não estou sozinho nesse mundo. Eu preciso do outro para que eu possa caminhar. Nós devemos dar as mãos para caminharmos juntos. Então eu acho que ainda hoje, mesmo diante dos desafios que a igreja está enfrentando, que ao mesmo tempo a igreja vai enfrentar nos próximos anos, nas próximas décadas, é preciso ao mesmo tempo estar com o outro. Estar com o outro no sentido de ser presença. Mas eu acho que a missão que eu tenho, que a igreja tem hoje, que eu acho que muitos ministros devem fazer, cultivar com certeza, é o testemunho que damos. O testemunho. O Papa Francisco tem falado muito sobre o silêncio. Precisamos rezar, precisamos nos interiorizar, precisamos centrar primeiramente antes de falar alguma coisa. Então, diante, igual você disse, muito conturbado as realidades atuais, é preciso silenciar, é preciso sentar, perceber, rezar, talvez colocar no papel. Então, acho que a minha missão é ajudar o povo a rezar, eu primeiramente, mas ajudar o povo a rezar e proporcionar a eles um encontro pessoal com Jesus Cristo, seja nas celebrações eucarísticas, seja no encontro fraterno. Eu acho que é preciso despertar a alegria, né? É muito bonito quando num diálogo surge um sorriso. Então ali a gente já percebe, bom, uma palavra de esperança foi dada. Um agradecimento depois que surge, bom, surgiu um sinal aí, realmente valeu a pena. Então acho que o desafio é esse, João Pedro. Silenciar, ter uma empatia, respeitar a pessoa do próximo, com as suas opções sexuais, com o seu jeito de ser, com o seu jeito de pensar, ter um respeito.
respeitar o espaço do outro e proporcionar esse diálogo. Eu acho que é fundamental. Como é interessante, né, Rafa? Parece que o caminho de formação é algo simples, mas a gente percebe que não é nem um pouco. É um caminho grande. Foi quanto tempo que você ficou nesse período de formação? João Pedro, juntando a filosofia com a teologia, foram 7 anos. 7 anos, fora as experiências anteriores, fora a experiência que eu estou fazendo agora, né? Já vai completar 8 anos praticamente. Então é uma experiência vasta. E a gente vai aprendendo, sempre aprendendo. A gente nunca deve ter esse pensamento, estou pronto. A minha ordenação está marcada. A presbiteral certamente será o ano que vem, mas se me perguntar, você está pronto? Não, eu não posso dizer que eu estou pronto. Eu estou num processo de aprender. Aquilo que eu aprendi, eu colocarei em prática, aquilo que a igreja ensina em si. Mas é sempre esse processo de aprendizado, porque sempre está renovando os conteúdos, a gente precisa estar de acordo com a realidade, com os temas atuais e ver, olha, eu preciso transitar aqui melhor. Se eu não tenho conhecimento aqui, eu preciso me aprofundar. Então foram praticamente 8 anos, mas ainda tem muitos bons anos pela frente para crescer. É muita formação, é muito tempo. Eu fico pensando, Rafa, nesse tempo todo, alguma vez deu vontade de desistir? João Pedro, eu não posso falar assim que nunca teve, porque teve. Teve sim, inclusive aqui na filosofia, o padre Aguimar era meu reitor. Eu cheguei até ele e falei, olha, minhas malas estão prontas. Eu estou indo embora. Ele falou, calma. Mas assim, é diante dos desafios, das dificuldades, ou talvez até das próprias rinchas internas, algo que você quer fazer, mas que não teve como fazer, ou algo que te desagradou, então ele te desmotiva. De fato, eu já pensei em desistir, não foi somente uma vez, foram várias vezes. Mas eu acho que quando estamos nesse momento de desistir, ou quando acontece algo ruim com você, ou melhor, quando você está lá no fundo do poço, né, é onde você cresce, é onde você encontra forças, Deus está contigo, aí para você continuar a caminhada. Mas já tive vontade, sim. Justamente o que eu ia te perguntar, né? Às vezes a gente passa por momentos difíceis, de provações, dificuldades, mas são momentos que nos fazem crescer muito, né? São com esses momentos que nós aprendemos bastante, justamente para que num outro momento nós não caímos na mesma dificuldade, não passemos pelas mesmas frustrações, digamos assim. Uhum. E Rafa, pensando nesse caminho muito longo também, igual você ficou esse tempo todo em Belo Horizonte, e a família? Né? Acaba que às vezes fica um pouco distante ou não, você conseguiu manter esse contato, porque é diferente daquele contato que você tinha quando ainda estava morando na casa dos seus pais. Conta pra gente como que foi essa distância. João Pedro, eu tenho um carinho muito forte com a minha mãe. É uma pessoa que me marca, que continuará me marcando. Eu acho que ela é fundamental para o meu processo de caminhada. Estar longe da família é algo que, quando você entra no seminário, você já vai pensando, você já deve preparando que você vai ficar um pouco distante. Fisicamente ficamos, mas quando uma relação é sadia e saborosa, os corações estão unidos. Então eu sempre sentia a minha mãe próximo a mim. Eu sentia que ela rezava por mim. Eu sentia que ela estava comigo. Hoje, graças às redes sociais, é possível termos esse contato. Ou mandar uma foto, ou fazer uma ligação e tudo. Mas tem certo ponto que é tanta coisa para a gente fazer. O seminário tem muitas coisas. Tem dia que você acorda muito cedo, vai dormir muito tarde, com os compromissos da casa, com os compromissos da faculdade, compromissos pastorais.
E ao mesmo tempo você passa despercebido. Nossa, hoje eu não falei com minha família. Hoje eu não mandei uma mensagem. Mas não é porque você esqueceu. É por causa do ritmo ali. Mas o coração está quente. Você sabe que eles estão bem e que eles te querem bem também. Eu tenho 2 sobrinhos, né, muito queridos, Francisco e Joaquim. Tenho uma irmã. E o contato, sempre que possível, com os meus sobrinhos, volta aquele amor da infância. De brincar, de estar com eles, de perceber que, olha, ainda preciso ter um lado criança dentro de mim, que brinca, que ri, que dá gargalhada, que pode brincar, que pode chutar uma bola. Então, as férias, quando nós temos essa oportunidade, eu digo por experiência própria, é bom você passear, é bom você ter outros contatos com os amigos, mas tenha pelo menos um tempo dedicado com a família, porque ali você vai restabelecer as suas energias, você vai estar com eles, você vai brincar, você vai sorrir, você vai chorar. Fácil não é, João Pedro, né? Eu que estou aí nesse caminho há mais de 8 anos, então estar longe da família é um desafio, mas ao mesmo tempo é um passo que eu estou dando na minha vida. Eles fizeram todo o processo deles, casaram, têm filhos, minha irmã, minha mãe, meu pai, mas e eu? Eu preciso também dar um passo. Eu estou com eles. Ser padre não é deixar a família. Eu acho que ser padre é você assumir um compromisso, mas não deixar as raízes, não deixar de voltar às raízes. Você faz todo um trabalho semanal, você faz todo um trabalho lá com o povo aos finais de semana. Eu acho que convém você fazer uma visita à família, fazer um telefonema, porque nós temos amizades, nós crescemos, nós nos fortalecemos com isso, mas eu acho que a família é fundamental. É fundamental esse contato para que a gente possa colocar os pés juntos. O Papa Francisco falou no final de semana passado, ele citou um poeta muito conhecido e ele dizia o seguinte, que todo fruto que uma árvore possa dar é graças às raízes bem fixas e bem enterradas. Ele estava dizendo isso por causa dos avós. Eu acho que para que possamos, nós, seminaristas, padres, qualquer pessoa, para dar bons frutos, é preciso voltar às raízes e perceber, bom, ali alguém contribuiu para que eu estivesse aqui. As raízes estão fixas ali porque eles de fato deram a vida por causa disso. Então o fruto que eu posso dar e que eu darei é graças também ao meu esforço, com certeza, ao Espírito Santo que nos motiva, mas as raízes também contam muito, né? Os familiares, as amizades passadas, tudo isso contribui. Interessante, né? E também te conta muito o coração do povo de Deus, né? O pessoal sempre fala, se nós queremos bons padres, rezemos também pelos nossos seminaristas. E Rafa, momentos bons, momentos ruins, realizações, frustrações, vale a pena? Vale a pena. Não vale a pena, vale a vida, João Pedro. Vale a vida. Porque se eu tivesse a oportunidade de começar novamente, eu começaria. E hoje eu estou bem, mas vamos voltar lá para começar de novo a filosofia, vamos voltar ali? Eu voltaria sim. Eu voltaria porque foram tantas as oportunidades, foram tantas as amizades, tanto com você, com os meninos. Vale a vida. É muito bom, é muito bom. Que bom, Rafa, fico muito feliz. E que bom que nós pudemos conhecer um pouquinho, né, a história, a trajetória do Rafael durante esse processo vocacional, processo de formação e uma experiência que nós, quando ouvimos, ficamos tocados, ficamos sensibilizados e nos ajuda também
a entender um pouco melhor a nossa caminhada, o nosso propósito de formação, nosso projeto vocacional também. E Rafa, eu acredito que você, tendo passado por toda essa trajetória, trilhando todo esse processo vocacional, consegue dar para nós um pouquinho uma mensagem de paz aos nossos vocacionados também. Com certeza, João Pedro. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelas amizades que o seminário, que a igreja me proporcionou. Você está representando os meus amigos do seminário, tantos seminaristas, tantas pessoas que eu tive contato nesses 8 anos de caminhada. A mensagem que eu trago e que eu desejo a você, jovem, moça, também a você casal que certamente acompanhará essa nossa entrevista, essa nossa gravação, não tenha medo de ser feliz. Eu acho que não vale a pena, vale a vida. Você pode ser ao mesmo tempo um testemunho com o seu próprio jeito de ser, com o seu jeito de agir, de ser, transmitir uma palavra de paz, ser um instrumento de paz, porque nós percebemos que é uma realidade que nós estamos vivendo ao mesmo tempo com medo, fria, mas como ser hoje e como ser amanhã vai de acordo com o seu jeito de pensar e de rezar. Então, nunca deixe de rezar, nunca deixe de silenciar seu coração, mas saiba que todas as pessoas que estão à sua volta te olharão. Pode ser que te olhe com um olhar meio negativo, pode ser que outras pessoas te olhem com um olhar positivo, mas nunca deixa de ser aquilo que você é, aquilo que você possui, o seu testemunho conta muito. Então seja feliz, seja alegre, faça o outro também alegre. Eu acho que isso contribui bastante. Então, ser um instrumento na mão de Deus, eu acho que é fundamental. Nós não conseguimos, João Pedro. Esses 8 anos de caminhada, graças a Deus, eu tive o apoio de muitas orações do povo, tive a oração também pessoal, mas eu tive a força de Deus comigo. Então, é preciso primeiramente sentar, colocar os pés no chão e perceber, igual Paulo fala, é preciso que, João Batista, preciso diminuir. Eu sempre precisarei diminuir para que Cristo possa crescer em mim. Ser humilde, ser simples, nunca é demais. Eu acho que deve pertencer à identidade de cada ser humano, não de cada cristão. De cada ser humano ser simples e humilde, acho que faz parte de todos nós. E com essa bela mensagem, reflexão, nós encerramos nossas perguntas. Eu gostaria mais uma vez de agradecer, Rafael, por vir aqui nos nossos estúdios, se conectar com a gente, bater esse papo muito proveitoso, muita inspiração para nós, né? Você deixou uma mensagem que acredito que toca os nossos corações, nos motiva e nos ajuda a caminhar e a crescer cada vez mais. Mas antes de encerrarmos, né, hoje, dia 31, Rafael começa a dar mais alguns passos, se aproximando cada vez mais de sua ordenação. Queria que você deixasse, então, o convite, né, para esses dias e também para a sua ordenação. Muito obrigado, João Pedro, mais uma vez. Agradeço também a pessoa do Bruno, que está nos bastidores, fazendo essa nossa gravação. A toda a equipe que trabalha aqui nesse estúdio, a Diocese de Uberlândia de um modo geral. Hoje, dia 31, começa o tríduo em preparação para a minha ordenação diaconal. Serão 3 dias em preparação para esse grande momento que vai marcar a minha vida. Vai marcar a vida também da minha família, dos meus amigos, do povo de um modo geral. Então, dia 31, sábado, começará o tríduo na paróquia Bom Jesus, às 19 horas. No domingo, na paróquia São Pedro, às 8 horas da manhã. E na segunda-feira, dia 2, na comunidade São Domingos, da paróquia Divino Espírito Santo, às 19h30. Então, são 3 dias de preparação
para que na quarta-feira, dia 4 de agosto, dia do Padre, eu serei ordenado na paróquia São Judas Tadeu, às 19 horas. Infelizmente, diante da situação que estamos vivendo com a pandemia, será restrito a participação do povo. Alguns padres, familiares poderão participar, mas fique conectado pelo elo da fé, ao mesmo tempo por essas paróquias, que todas essas celebrações serão transmitidas pelos canais das mídias sociais. Então, desde já, agradeço mais uma vez e fica aí o convite. Peço só mais uma coisa, que vocês rezem por mim, para que eu possa exercer um ministério de serviço ao altar, de serviço ao povo, mas peço também que vocês não rezem somente por mim, mas que vocês rezem também para os outros seminaristas, para a igreja de um modo geral, para o Papa Francisco, para o nosso bispo, que estão à frente desse trabalho, para que possam conduzir da melhor forma possível todo esse rebanho confiado a eles, confiado também a nós. Então é um convite muito especial que o Rafael faz para todos nós e pode ter certeza e pode contar com as nossas orações e de todos os nossos irmãos diocesanos. A oração do povo, de fato, nos ajuda e nos sustenta. Pessoal, então é isso. Aqui nós encerramos o nosso Conexão da Fé com o seminarista Rafael Melo, que logo no dia 4 será ordenado diácono. Espero que todos vocês tenham gostado de se conectar um pouco com ele, conhecer um pouquinho dessa história, da trajetória de formação dele, que muito nos inspira. E você continue ligado pelas plataformas do Elo da Fé, através do nosso portal, Facebook, Instagram e YouTube, Elo da Fé. Muito obrigado por acompanhar, continue ligado, acompanhando todos os nossos conteúdos preparados com muito carinho para todos vocês. Um grande abraço e até a próxima.